Fala pessoal, eu espero que esteja tudo ótimo com você e com a sua família. Neste vídeo a gente vai falar sobre o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do INSS neste ano de 2022. Mas antes de entrar no assunto, antes de explicar a você, eu peço a você que dê o like no vídeo ou dislike. Se ainda não for inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se no canal e clique no sininho para ativar as notificações. Assim você será notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Se possível também, deixe seu comentário lá embaixo, diga se você gostou do vídeo, se não gostou, faça críticas, sugestões, se puder, compartilhe este vídeo, pois tem informações importantes sobre o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Então é isso, seja muito bem-vindo ao canal, fique à vontade, roda a vinheta e vamos ao assunto. Aposentadoria por tempo de contribuição, idade mínima neste ano de 2022. Então, vamos lá. INSS 2022, aposentadoria por tempo de contribuição. Regra de transição, idade mínima. Aqui a gente vai falar dos requisitos da mulher e do homem para ter direito ao benefício. E aqui do professor ou da professora para ter direito ao benefício, ok? É importante destacar aqui que enquanto existirem as regras de transições, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição vai existir, ok? Ele só vai acabar definitivamente quando encerrar todas as regras de transições. Tranquilo? Então vamos lá. Quais são os requisitos? Idade mínima. A mulher deve comprovar neste ano de 2022, a partir do dia 1º de janeiro de 2022, no mínimo 57 anos e 6 meses de idade. E deve comprovar também o tempo mínimo de contribuição, que é 30 anos de tempo de contribuição. Essa é a regra geral, ok? Agora, a professora do ensino infantil, fundamental ou médio, ela deve comprovar a idade mínima de 52 anos e 6 meses de idade. Além da idade, ela deve comprovar também o tempo mínimo de contribuição na condição de professora, ok? De 25 anos de tempo de contribuição. Tudo bem? Superado? Agora, o homem, certo? Idade mínima para o homem ter direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. 62 anos de idade e 6 meses. Lembre-se, antes da reforma não existia tempo mínimo para aposentadoria por tempo de contribuição. Existe agora por conta da reforma da Previdência, a emenda constitucional 103 de 2019, tudo bem? Então, idade mínima do homem, a partir de 1º de janeiro de 2022, 62 anos e 6 meses de idade. E deve comprovar, obviamente, o tempo mínimo de contribuição, que é 35 anos de tempo de contribuição. Agora, o professor do ensino infantil, fundamental ou médio, ele deve comprovar a idade mínima de 57 anos e 6 meses de idade. E deve comprovar também o tempo de 30 anos de contribuição na condição de professor. É importante a gente destacar aqui para você que professora e professor, ele deve comprovar que ingressou como professor, não efetivamente que deu aula todo esse período, que estava em sala de aula todo este período, ou que estava na quadra, porque o professor de educação física também tem direito a esse benefício, tá? Então, o importante é o contrato inicial na carteira de trabalho ou do concurso público ou de um contrato temporário. O que vale é o contrato inicial. Se posteriormente ele foi para a coordenação ou para a direção do colégio, o que vale é o contrato inicial que está na carteira de trabalho. Ingressou no trabalho como professor, ingressou na administração pública na condição de professor e posteriormente coordenação, diretoria, não tem problema nenhum, porque o que vale é o contrato inicial na condição de professor do ensino infantil, fundamental ou médio. Tudo bem? Agora, também mudou o cálculo do benefício, tá? O cálculo do benefício também mudou e é sobre isso que a gente vai falar agora e eu quero que você preste bastante atenção. Como que era o cálculo do benefício antes da reforma da Previdência? Ora, o INSS ele pegava ali
todos os salários de contribuições do segurado, atualizados, obviamente, atualizados todos, todo o período de julho de 94 até a data de entrada do requerimento, descartava os menores salários de contribuição. 20% dos menores saíam do cálculo. Isso é bom, isso é ótimo, porque não ia puxar o valor do seu benefício para baixo, certo? Então, o INSS ele pegava 80% dos maiores salários de contribuição, somava tudo e dividia pela quantidade. Ponto. Era dessa forma que era feito. Vezes o fator previdenciário. Era essa média de 80% dos maiores salários de contribuições vezes o fator previdenciário. Aí você tinha um valor do seu benefício. Agora, a partir da reforma da Previdência, se você entrar nessa regra, como é que vai ser feito o cálculo do benefício? 60% da média. Você se lembra que eu falei 80% dos maiores? A média agora não é mais 80% dos maiores, é 100% do período, de julho de 94 até a data de entrada do requerimento. Corrigem todos os salários de contribuição, soma tudo e divide pela quantidade. Essa dá uma média, certo? E aqui no cálculo você vai pegar 60% dessa média mais 2% a cada ano que ultrapassar. No caso da mulher, 15 anos de tempo de contribuição e no caso do homem, 20 anos de tempo de contribuição. Ultrapassou, o período que ultrapassar aqui, o período que ultrapassar vai ser somado 2% a cada ano que ultrapassar. 15 anos se for a mulher, 20 anos se for o homem. Simples assim. Agora, isso não importa se é professor ou se é professora, certo? E se não é. Assim é que é feito o cálculo. Ou seja, a mulher, para receber 100% dessa média, ela vai ter que trabalhar no mínimo, 35 anos, certo? Para ela receber 100%. E o homem que quiser receber 100% dessa média, ele vai ter que trabalhar no mínimo 40 anos de tempo de contribuição. Ele vai ter que comprovar esses 40 anos. Não importa se é professor ou se é professora e se não é, tá? O cálculo é feito dessa forma, ok? Aposentadoria por tempo de contribuição, pontuação mínima para se aposentar neste ano de 2022. Então vamos lá, INSS 2022, aposentadoria por tempo de contribuição. Regra de transição dos pontos. Mais uma vez eu falo para você, enquanto existirem as regras de transições, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, ele permanecerá na nossa legislação. Ele só vai acabar de vez quando encerrar todas as regras de transições do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Tudo bem? E essa regra de transição é a regra dos pontos, onde você tem que somar o tempo mínimo de contribuição mais a sua idade. Cada ano vale um ponto, certo? E aqui, pessoal, mais uma vez, ainda é o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Portanto, você tem que ter o tempo mínimo para poder somar a idade e o tempo e aí sim utilizar a regra dos pontos para se aposentar. Ou seja, a mulher tem que comprovar no mínimo 30 anos de tempo de contribuição, se for professora do ensino infantil, fundamental ou médio, 25 anos no mínimo. O homem deve comprovar 35 anos, no mínimo, e o professor do ensino infantil, fundamental ou médio, no mínimo, 30 anos de tempo de contribuição. Somados com idade, se der essa pontuação, aí terá direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Então vamos lá. Idade mais o tempo de contribuição, no caso da mulher, somados tem que dar no mínimo 89 pontos. Aí terá direito ao benefício, ok? No caso da professora do ensino infantil, fundamental ou médio, somados a idade dela, mais o tempo mínimo de contribuição de 25 anos, se der 84 pontos, ela vai conseguir se aposentar, ok? Por tempo de contribuição. Mais uma coisa, aqui a gente pode somar 6 meses de idade, mais 6 meses de tempo de contribuição equivale a 1 ponto, ok? Que isso fique claro. Tudo bem? Então, vamos seguir. No caso do homem, idade mais tempo mínimo de contribuição, ou tempo de contribuição, certo? Que tem que ser no mínimo 35 anos, somados 99 pontos, ele vai conseguir se aposentar neste ano de 2022, ok? Professor do ensino infantil, fundamental ou médio,
94 pontos. Idade mais o tempo de contribuição, que no mínimo tem que ser 30 anos, ok? Com a reforma da Previdência, o cálculo do benefício aqui também mudou. Então, a gente vai falar sobre o cálculo do benefício. Como é que funciona o cálculo do benefício? 60% da média. Qual é a média? Todo o período contributivo. Pega todos os salários de contribuições de julho de 94 até a data de entrada do requerimento. O INSS ele vai corrigir todos esses salários, porque estão desatualizados, então ele corrige tudo, soma tudo e divide pela quantidade. É uma média aritmética simples. Se ele soma tudo e divide pela quantidade, isso é 100% daquela média, certo? E aí como é que funciona o cálculo? 60% daquela média, mais 2% a cada ano que ultrapassar 15 anos se for mulher e 20 anos se for homem. Vai aumentar 2% a cada ano que ultrapassar o tempo de contribuição de 15 anos se for mulher e de 20 anos se for o homem. Tudo bem? Ou seja, para o homem ter direito a 100% daquela média, certo? Ele vai ter que trabalhar no mínimo 40 anos. Ele vai ter que ter no mínimo 40 anos de tempo de contribuição. E a mulher vai ter que ter no mínimo 35 anos de tempo de contribuição. Ah, professor, mas pode ultrapassar? Claro que pode, só que você vai ter que trabalhar mais. Não respeita mais o limite de 100%. Então, se o homem quer receber 102% daquela média, ele vai ter que trabalhar 41 anos. E a mulher da mesma forma, vai ter que trabalhar 36 e assim sucessivamente. Aposentadoria por tempo de contribuição, pedágio de 50% neste ano de 2022. Então, vamos lá. INSS 2022, aposentadoria por tempo de contribuição, regra de transição, pedágio de 50%. O que é que isso significa, professor? Significa que o período que faltava para você se aposentar na data da emenda constitucional, na promulgação da emenda constitucional 103 de 2019, que foi em 12 de novembro de 2019, você tem que contribuir 50% daquele período que faltava, mais 50%, certo? Você vai ter que contribuir o período que faltava, mais o adicional, mais o pedágio de 50% daquele período, certo? E é importante você lembrar, é importante a gente destacar aqui, que isso só tem direito a participar dessa regra de transição aqui, quem faltava no máximo 2 anos de tempo de contribuição para se aposentar. 2 anos, certo? Não importa se é homem, se é mulher, se é professor, se é professora, não importa. Só entra nessa regra de transição aqui, só é contemplado por ela, só tem direito de participar dessa regra de transição quem faltava no máximo 2 anos de tempo de contribuição para se aposentar. Ultrapassou esses 2 anos, 2 anos e 1 dia, já não tem mais direito de participar dessa regra. 2 anos e 1 mês, não tem mais direito. 2 anos e 8 meses, 3 anos, 4 anos, não tem direito. É limitado a 2 anos, ok? Que isso fique claro, tudo bem? Que é uma covardia, né, que o governo fez, é uma covardia, mas enfim, é isso que a gente tem. Então vamos lá. Mulher, para se aposentar por tempo de contribuição nessa regra aqui, pedágio de 50%, ela vai ter que comprovar, obviamente, os 30 anos de tempo de contribuição, mais o pedágio de 50%, que era o período que faltava para ela se aposentar. Por exemplo, ela, na data da promulgação da emenda, ela contava com 29 anos de tempo de contribuição. Portanto, falta 1 ano de tempo de contribuição para ela se aposentar. Então, ela vai ter que trabalhar esse 1 ano, mais 50% desse 1 ano. Então, 50% de 1 ano são 6 meses. Então, ela vai ter que trabalhar mais 1 ano e 6 meses, que é o pedágio. Se for uma mulher, se for um homem, se for um professor, se for uma professora, não importa, certo? Faltam 2 anos de tempo de contribuição. Faltavam, né? 2 anos de tempo de contribuição na data da promulgação da emenda constitucional 103 de 2019. Faltavam 2 anos. Então, essas pessoas, esses segurados, eles terão que trabalhar esses 2 anos que ainda faltavam e mais 1 ano de pedágio, que é os 50% dos 2 anos que faltavam. Então, eles vão ter que trabalhar por, no máximo, mais 3 anos para ter direito ao benefício
conforme essa regra. Então a gente tem uma limitação aí, certo? A gente tem uma limitação de 1 ano de pedágio, porque é 50% de até 2 anos, ok? Ah, faltava só 30 dias, professor, e aí? Então você vai ter que comprovar os 30 dias que faltavam mais 15 dias. Simples assim, ok? Portanto, neste ano de 2022, tem muita gente que está nessa regra aqui, que já cumpriu esse requisito e já pode se aposentar e não sabe que pode se aposentar, ok? E não sabe. Então verifique, vá lá no site do INSS, vá no aplicativo Meu INSS e acesse, faça a simulação, que pode ser que você seja contemplado e nem saiba que é contemplado por essa regra de transição. Então, a mulher ela vai ter que comprovar os 30 anos mais o pedágio de 50% do período que faltava. A professora vai ter que comprovar os 25 anos mais o pedágio de 50% do período que faltava na data da emenda constitucional, certo? Da promulgação. O homem vai ter que comprovar os 35 anos mais o pedágio de 50%. O professor vai ter que comprovar os 30 anos mais o pedágio de 50%. E aqui, de todas as regras de transições que existem da aposentadoria por tempo de contribuição, é a única que o cálculo do benefício é diferente. E como é que é o cálculo do benefício? O INSS vai pegar aqui, ó, 100% de todo o período contributivo de julho de 94 até a data de entrada do requerimento. Vai corrigir todos os salários de contribuições. Soma tudo e divide pela quantidade. É uma média aritmética simples. Ponto. Vezes o fator previdenciário. Ok? É dessa forma que é feito o cálculo do benefício nesta regra de transição aqui. Ok? Média de 100% do período vezes o fator previdenciário. Tudo bem? Bom, eu espero que eu tenha contribuído com você de alguma forma. Eu espero que eu tenha ajudado você de alguma forma. Muitíssimo obrigado. Se puder, compartilhe este vídeo, compartilhe, certo? Ajude a gente. Deixe o seu like, deixe seu comentário, certo? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Aposentadoria por tempo de contribuição, pedágio de 100% para este ano de 2022. Então vamos lá, INSS 2022, aposentadoria por tempo de contribuição, regra de transição, pedágio de 100%. O que é que isso significa? Significa que os trabalhadores, certo, que já estavam trabalhando, já tinham tempo de contribuição na Previdência Social, eles podem participar dessa regra de transição aqui. Todos podem participar. Agora, obviamente que tem que ver o que é mais benéfico para entrar nessa regra, ok? O que é que significa pedágio de 100%? Significa que, na data da promulgação da Emenda Constitucional 103 de 2019, ou seja, dia 12 de novembro de 2019, você tem que ver qual era o período que faltava para você se aposentar por tempo de contribuição. Ok? Seja você professor ou não, você tem que ver qual era o período que faltava. Por exemplo, faltava, professor, para eu me aposentar por tempo de contribuição, faltavam ali 5 anos. Então, quanto tempo ainda eu vou ter que trabalhar? Ora, se faltava 5 anos, o pedágio é de 100% do período que faltava para você se aposentar na data da promulgação da Emenda Constitucional 103 de 2019. Portanto, se faltavam 5 anos para você se aposentar, você vai ter que trabalhar mais 5, que é o pedágio de 100%. É criminoso, é covarde, mas é o que foi aprovado com a Emenda Constitucional 103 de 2019. Portanto, você vai ter que trabalhar a partir da promulgação da data da emenda, que é essa data que temos como referência, certo? Você vai ter que trabalhar mais 10 anos. Os 5 anos que já faltavam para você completar 35 anos de tempo de contribuição, ou 30 anos se for mulher, ok? Mais 5 anos, que é o pedágio. É dobrado o período se torna dobrado, ok? Então, essa é a regra de transição do pedágio de 100% para você conseguir se aposentar por tempo de contribuição. Tudo bem? Então, vamos lá. Ainda foi imposta uma idade mínima. No caso da mulher, ela vai ter que comprovar a idade mínima para ter direito a esse benefício nessa regra, 57 anos. E ela vai ter que comprovar, obviamente, os 30 anos
mais o pedágio. Qual é o pedágio? O pedágio é o período que faltava para ela se aposentar na data da promulgação da emenda, certo? Então ela vai ter que comprovar todo esse período. No caso aqui, vamos supor que faltava 3 anos somente, certo? Para ela atingir os 30 anos de contribuição. Então ela vai ter que trabalhar os 30 anos de tempo de contribuição fechados e mais 3 anos, por quê? Porque faltava 3 anos. Então ela vai ter que contribuir no total 33 anos e vai ter que ter uma idade mínima de 57 anos. Aí ela vai ter direito ao benefício. Da mesma forma, a professora, só que a professora, como eu já falei, reduz 5 anos da idade mínima. Então ela vai ter que comprovar no mínimo 52 anos de idade e o tempo de contribuição, 25 mais o pedágio. O pedágio é 100% do período que faltava para ela se aposentar na data da promulgação da Emenda Constitucional 103 de 2019. Importante destacar aqui para você que no aplicativo Meu INSS, no site do INSS, quando você informa o seu CPF, o seu NID, se tiver tudo ok, ele traz esse cálculo aqui para você, tá? Ele faz as simulações de todas as regras de transições. Tudo bem? É importante destacar isso para você. Agora, o homem, idade mínima, 60 anos de idade e o tempo de contribuição da mesma forma, 35 anos mais o pedágio de 100%. Qual era o período que faltava para ele se aposentar na data da promulgação da emenda? Vamos supor aqui que seja 10 anos. Ele só contava com 25 anos de tempo de contribuição. Faltavam ainda 10 anos. O que é que isso significa? Que para ele entrar nessa regra aqui, ele vai ter que trabalhar 10 que falta, mais 10, certo? Então, no total vai dar 45 anos. Compensa para ele? Não compensa, certo? Então, essa é a situação. Você tem que analisar o que é mais benéfico para você. Você pagar esse pedágio aqui de 100% ou se tem outra regra de transição que é melhor para você, certo? Essa daqui, para mim, a meu ver, ela é uma das piores regras de transições. Aliás, ela é a pior de todas, certo? Na minha humilde opinião, ela é a pior de todas, ok? Então, ele vai ter que comprovar os 35 anos mais o pedágio de 100%, que era o período que faltava para ele se aposentar na época, certo? Se faltava 5 anos, ele vai ter que trabalhar mais 5 anos, ok? Fechando, portanto, os 40 anos de tempo de contribuição. Tudo bem? No caso do professor, a idade mínima passa a ser 55 anos. Ele tem que comprovar a idade mínima e, da mesma forma, 30 anos mais o pedágio, que era o período, 100% do período que faltava para ele se aposentar na data da promulgação da emenda constitucional. Tudo bem? Mudou também o cálculo do benefício. Como é que é feito o cálculo do benefício? Cálculo do benefício é 60% da média, que a gente já tratou. A média é de julho de 94 até a data de entrada do requerimento. O INSS pega todo esse período, corrige todos os seus salários de contribuição, soma tudo e divide pela quantidade. Essa é a média, é 100% da média. Só que o cálculo do benefício pega 60% dessa média, mais 2% que ultrapassar os 15 anos de contribuição se for mulher e os 20 anos de contribuição se for o homem, certo? É dessa forma que é feito o cálculo. Portanto, para o homem se aposentar com 100% da média, ele vai ter que trabalhar no mínimo 40 anos. E a mulher vai ter que trabalhar no mínimo 35 anos. E aqui não importa se é professor ou não. O cálculo do benefício é a mesma coisa para os dois. Tanto a mulher, a professora, o homem e o professor. Não faz diferença nenhuma. Importante mais uma vez falar para você que aqui é professor e professora do ensino infantil, fundamental ou médio, ok? Que isso fique claro. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Muitíssimo obrigado. Se puder, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário. Até a próxima. Muitíssimo obrigado. Força, foco, fé e avante.